Galera, o novo filme do Superman finalmente estreou nos cinemas. E não se fala em outra coisa agora, tá? Tem gente dizendo que esse é o começo que a DC precisava, que é um baita de um filme, enquanto outras pessoas ainda estão com o pé atrás. Mas o que o público e os críticos estão falando sobre o filme? Hoje eu vou passar aqui pra vocês o termômetro, as primeiras impressões. E o melhor, sem spoiler, então pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Hoje a gente vai descobrir o que estão achando do filme do Superman, um filme que marca o início do novo universo da DC, agora comandado pelo James Gunn. E vou te falar uma coisa, o filme mais aguardado do ano, ou pelo menos um dos mais, né? Um detalhe que já chama atenção é que o próprio James Gunn confirmou que o filme foi inspirado na HQ Grandes Astros Superman, também conhecido como All Star Superman. Nela, o Superman descobre que ele está morrendo e usa o tempo que resta para ele para cumprir uma série de tarefas e deixar um legado. Uma história emocionante que mostra um Superman mais humano e mais próximo, e é justamente esse o espírito que o filme tenta resgatar. Mas veja bem, o espírito daquele Superman, que é um Superman bondoso, é um Superman muito próximo, muito humano, não a história em si, a história é outra coisa, mas a figura Superman é essa que ele tenta retratar. Por isso, diferente do que muita gente estava esperando, né, esse filme do Superman não é uma história de origem. A gente já encontra o Clark Kent atuando como Superman em Metrópolis, enfrentando dilemas morais, vamos colocar assim, questões humanas, e claro, os vilões de sempre. O grande diferencial está no tom do filme. Segundo o próprio James Gunn, a missão aqui era mostrar um Superman mais vulnerável, emocional e também mais inspirador, fugindo daquela pegada tensa das versões anteriores. Antes da estreia oficial, os 30 primeiros minutos do filme foram exibidos em um evento fechado lá no Rio de Janeiro, com presença de jornalistas e também de influenciadores. E a reação da galera que assistiu foi quase unânime. Vem comigo que eu vou te contar agora. A galera do Omelete TV, que foi um dos grupos que assistiram antes, descreveu o filme como empolgante, com um ritmo frenético e com uma química perfeita entre o trio principal, que é o David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como a Lois Lane e também o Nicholas Hoult como Lex Luthor. E ainda mais, falaram que lembra as HQs do herói. Muita gente saiu dessas exibições iniciais dizendo que o filme sentiu o Superman de volta às telonas. Não um símbolo frio e distante, mas aquele herói que inspira e também que conecta. O trailer oficial, pra vocês terem uma ideia, bateu o recorde de visualizações e se tornou o mais assistido da história da DC/Warner, com mais de 250 milhões de views. O público elogiou o visual do uniforme clássico, com cores vibrantes e com um estilo que remete às HQs da Era de Ouro. Além de um certo doguinho chamado Krypto, cachorro do Superman, que apareceu em cena e dominou as redes, né? Muita gente se derreteu e disse que ele foi um dos grandes acertos do filme. Além disso, as reações pré-estreia reforçaram o tom emocional, disse outro usuário no X.A. A sensação geral era de envolvimento total, um filme que te prende e te emociona sem depender de destruição o tempo todo. Já o jornalista Jack Snyder conversou com alguém que viu o filme inteiro e disse que o resultado foi positivo. Falou que o David Corenswet teria se saído muito bem no papel e que James Gunn conseguiu equilibrar coração e humor. E para fechar o lado positivo daqui, o insider Daniel RPK foi direto ao ponto. Abre aspas. As pessoas adoraram. Fecha aspas. Curto e objetivo. Mas nem tudo são flores. Galera, agora a gente entra na parte das pessoas que não curtiram muito. Vamos lá. Um usuário do X chamado Will Anon disse o seguinte, abre aspas, não foi terrível, mas é um filme divisivo, com um tom particularmente bobo. Fecha aspas. Já a BBC divulgou a crítica do jornalista Nicholas Barber e ele não aliviou e disse o seguinte, abre aspas, é superficial e frágil. Os fãs dos quadrinhos vão adorar, mas essa obra excêntrica parece um filme B de ficção científica. Fecha aspas. Nos bastidores, houve relatos de que os primeiros testes internos do filme receberam críticas bem mais duras. Termos como bagunçado e tom parecido com Capitão América foram usados não no bom sentido, mas no de falta de identidade, sabe? Além disso, houve relatos de problemas com efeitos visuais, o que obrigou a produção a voltar aos estúdios de Los Angeles para fazer filmagens, ou melhor,
refilmagens e ajustar os finais. Ou seja, mesmo com uma recepção muito positiva do público e também da crítica nas exibições oficiais, o filme ainda carrega um histórico de desconfiança e também de reformulação. Em entrevista ao UOL e à Rolling Stone, o James Gunn explicou que a ideia sempre foi trazer de volta o espírito esperançoso e humano do Superman, mas com peso emocional e visual moderno. Segundo ele, o próprio trailer foi mais difícil de montar do que o filme inteiro, porque ele queria ali equilibrar tudo: emoção, ação, leveza, humanidade e também grandiosidade. E uma coisa é certa, o David Corenswet abraçou esse papel com tudo, saiu dos seus 90 quilos e foi para quase 110 quilos. O cara, ele tá um armário, literalmente. E tanto o público quanto os colegas de elenco elogiaram muito ele, a entrega que ele teve e também o carisma e bem como a sua presença em cena. Mas afinal, vale a pena assistir? Galera, é o seguinte, pelo amor de Deus, vai assistir esse filme, ele vale muito a pena, especialmente no cinema, porque a experiência que você vai ter lá assistindo esse filme, ela vai ser muito diferenciada. Eu assisti esse filme ontem, eu falo pra vocês, fazia muito tempo que eu não tinha vontade de repetir uma sessão, de assistir de novo, e eu acho que esse filme eu vou acabar fazendo isso, porque você assiste tão emocionado, tão feliz, que às vezes você nem consegue prestar atenção em algumas coisas, e o filme ele entrega tudo. O Superman, por exemplo, em que o James Gunn fala que queria trazer um Superman mais bondoso, mais humano, aquele Superman que salva vidas, cara, ele conseguiu representar isso na sua melhor forma. Vale muito a pena. Se esses críticos aqui que falaram, o filme ele é frágil, o filme ele é bobo, se eles estão de um lado, eu tô de outro certamente, cara. Vale a pena assistir, vai conferir e logicamente, quando você terminar de assistir o filme, você vem aqui e fala o que você achou. Galera, é isso aí, eu acho que compensa demais, não perde essa oportunidade de ver esse filme, especialmente no cinema, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais e convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele likezão que ajuda a gente demais, galera. Obrigado por quem ficou comigo até agora, até a próxima, fui!